Fã de esportes, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando Linha de Passe, neste dia pra lá de especial, essa segunda-feira de muita tensão, muita preocupação por parte de torcedores, dirigentes, quem será que o meu time vai pegar, em que grupo que ele vai cair na Libertadores, na Sul-Americana, quem é bom evitar, quem é melhor confrontar, tudo isso já está definido, você acompanhou com a gente na ESPN4, também durante o Sport Center aqui na ESPN, no Star Plus, o sorteio da Conmebol Libertadores, já temos grupos definidos, a gente vai avaliar cada um deles aqui. Fluminense pegou uma pedreira, hein? Grupinho complicado do Fluminense e a gente vai analisar todos os outros. Lembrando, Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana aqui com os nossos craques da opinião. Temos o Paulo Calçade, Jean Oddi, Vitor Birner e também o Pedro Ivo Almeida. Então, a partir de agora, participe com a gente vai grupo a grupo destrinchando as equipes brasileiras aí, suas dificuldades, né? Muita gente querendo fugir do Atlético Mineiro, que vinha do pote 4, caiu no grupo ali com o Atlético Paranaense. Teremos o confronto dos Atléticos aí, entre uns dos confrontos que a gente está analisando aqui. Vamos começar com o grupo A, o grupo do atual campeão, né? O grupo do Flamengo, olha só. O Flamengo vai enfrentar o Racing, que recentemente eliminou o Flamengo numa Conmebol Libertadores, oitavas de final, quando o Rogério Ceni tinha acabado de chegar, tinha acabado de assumir o Flamengo. E aí o Flamengo acabou sendo eliminado nos pênaltis no Maracanã. Terá o Alcas e o Nublense. Jean Oddi, boa noite. Grupinho bem acessível aí para o Flamengo. O Racing aí, talvez pela tradição, peso da camisa e tal, etc., o adversário mais complicado. Tudo bem, gente? Tudo bom? Boa noite, William, boa noite, companheiros. Pois é, né? Acho que o sorteio começou, o torcedor do Flamengo talvez tenha ficado tenso, né? O Racing de cara falou, opa, o que vem por aí, né? O adversário talvez não pudesse ser, né, mais complicado se você olhar para o fato de que não podia ter brasileiros no grupo do Flamengo, do pote 2. Aí veio o Racing. Só que depois, em compensação, vieram, né, dois times ali muito tranquilos. Então, você já praticamente começa o grupo com a certeza de quais serão os dois classificados. Sim. Eu acho que... Até com favoritismo para o Flamengo ser o primeiro. Favoritismo, sem dúvida, para o Flamengo ser o primeiro. Eu acho que, assim, Flamengo e Palmeiras foram os dois times, talvez, com os grupos mais acessíveis. O do Internacional também, mas acho que Flamengo e Palmeiras, talvez, os dois mais acessíveis. A diferença é que o Flamengo, ele tem aí duas cartas praticamente fora do baralho já, e também a questão de que é um jogo apenas com uma viagem complicada, né, para o Equador. Sim. Então, talvez, assim, você olha, Palmeiras e Flamengo são os dois mais acessíveis, talvez nesse sentido do Flamengo até mais acessível, talvez o melhor sorteio, e acho que o Flamengo, né, é bom, é importante para o Flamengo nesse momento, porque ele não vive um momento de tranquilidade, a gente não sabe como vão ser as finais do campeonato estadual, mas a gente sabe que qualquer tropeço no início de trajetória da Libertadores pode gerar uma crise, um problema e tal, e acho que, olhando para esse grupo, é pouco provável que o Flamengo se complique. Foi bom ponto que você tocou, porque é um time que está se acertando ainda com algumas dúvidas com relação ao que o Vitor Pereira tem feito. Pegar um grupo, vamos colocar aquela palavra clichê, né, mais acessível, pode ser bom para o Flamengo nesse momento. Estreia contra o Alcas, inclusive, fora de casa. Tudo bem, Pedrão? Tudo bem, um abraço a você, Calça, Jean, Birner, fã de esporte com a gente aí desde cedo nesse sorteio. Eu acho que o grupo do Flamengo, para usar o termo que você colocou, ele é acessível pelo que o sorteio apresentou ao Flamengo, e o grupo do Palmeiras é acessível pelo trabalho que o Palmeiras tem. Porque o Flamengo no grupo do Palmeiras, eu acho que a conversa aqui seria outra. Porque você está falando de Bolívia, de altitude, você está falando de costume de Barcelona nas recentes Libertadores, você está falando de Cerro Porteño, aí não tem fase. Eu acho que é sempre um jogo chato você estar no Paraguai. Então eu separaria por aí. Eu acho que o Flamengo é interessante porque não vem jogando a bola que a gente imagina, a bola que a gente projeta, a bola que a gente acredita que esse time possa jogar. Mas quando você olha ali a tabela com todo respeito, sempre falo com todo respeito, ele quase sempre antecede. Quando você fala com todo respeito, já mostra que não tem muito respeito. O Alcas, quando você olha para o Flamengo, é um time fraco, e o Nublense, quando você olha para o Flamengo, é o pior ranqueado da Libertadores ali no sorteio, então também é um time fraco, então não tem desculpa. Não tem teoria que a gente possa, sabe, estabelecer aqui para falar, olha, precisa ter um... Aí é querer, sabe, é querer ser mais realista que o Rei. O grupo do Flamengo é acessível. O grupo do Flamengo conseguindo impor o seu jogo contra o Racing em casa, que nesse momento não é nada
fora do normal. É um grupo muito acessível, nem diria acessível. Bom para fazer uma pontuação alta ali, né? E a gente precisa falar do Flamengo no mata-mata. Se alguém começa a falar, não, mas se o Flamengo, não, mas se não sei o quê, mas se a troca... Não, é o Flamengo, ainda é o elenco mais estrelado do Brasil. E aí, quando eu olho para o Palmeiras, eu vejo muito mais uma questão de trabalho, de costume, do que o Palmeiras tem feito em fase de grupos nos últimos anos. E aí, sim, eu acho acessível. Ah, mas o Bolívar, a altitude, o Cerro Porteño, o Barcelona, que apresentou nos últimos anos, acho que já tem uma queda de 21 para 22, mas ainda é o Palmeiras. Eu acho que quem tem que olhar assim com um pouco mais de respeito são os outros 3 times sorteados. Então, só para ficar nesses 2 que você citou e passar a bola para o Biene, para o Calça, e a gente tem bastante tempo para debater, acho que tem muito disso. O Flamengo pelo sorteio, o Palmeiras pelo trabalho que faz. São grupos acessíveis. Acho que o Inter, tivesse jogando mais bola, também teria um grupo bastante acessível. Só não que é o Inter, que não é complicado. sólido e ainda tenta se encontrar, você não pode descartar um confronto ali contra o Nacional, algo muito pesado. Metropolitano, Independente de Medellín, acho que talvez no pacote não é dos piores sonhos que o dirigente do Inter, a torcida do Inter e o elenco do Inter poderia pensar, mas falta ainda talvez a gente enxergar um pouco mais de futebol, de bola, enxergar talvez, para pegar o exemplo de ontem, que eu não achei um momento ali do primeiro tempo, essa tragédia toda, apesar da eliminação, falta enxergar um pouco mais disso para a gente falar que pode ser um grupo interessante também. Lembrando que Flamengo e Palmeiras estão envolvidos ainda nas decisões dos estaduais. Você citou o Inter não queria estar fora, mas está fora, então agora foco ali, nesse momento, na Libertadores. Já passo a bola para o Birner e para o Calçade, porque o Marcos Braz conversou com a nossa equipe, com o André Plihal, também com o Cícero, e a gente vai ouvir o dirigente do Flamengo. Vamos lá. Marcos Braz, Flamengo, Alcas do Equador, Nublense do Chile. Nublense e Racing da Argentina. Eu acho que o Flamengo não pode reclamar de sorteio. Tem o Racing, que nos últimos 4 anos, a única vez que a gente caiu para o Racing nos pênaltis. Uma forma de você ter uma oportunidade aí de superar dessa vez. Revanche. A revanche, mas não naquela síntese da palavra de... Eu acho que é na boa, no bom futebol, a oportunidade de você conseguir vencer o time. Agora, o Flamengo não pode reclamar desse sorteio, não. Eu acho que foi, embora seja uma pedreira, foi em que todos os times que estão ali classificados para uma competição como essa têm muito mérito. Mas eu acho que o Flamengo não tem muito o que reclamar desse sorteio. Que o maior adversário do Flamengo não seja o próprio Flamengo. Sim, mas isso aí... nos últimos 4 anos, o maior adversário do Flamengo não foi o Flamengo, tanto que ganhou 2 Libertadores, dois... Esse ano que eu falo. Sim, mas isso aí, o Flamengo ano passado também, em algumas vezes eu fui questionado, e também nessa época do ano, e a gente acabou o ano com campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores da América. É o que eu falo, eu acho que o Flamengo vai reverter o quadro que se encontra, e se Deus quiser a gente vai ter um bom final de ano. Braz, você consegue destacar algum grupo como o mais difícil? O grupo da morte acho que não tem, né? Mas algum destacadamente mais difícil? Eu acho que o grupo do Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e os 2 outros que eu agora não me lembro, mas eu vendo ali na tela, naquele momento, para mim é um grupo... Libertad e Aliança Lima. Libertad e Aliança Lima. Para mim é uma pedreira esse grupo aí. Pedreira. Primeiro jogo do Flamengo. Tem o fato do desconforto, era aquilo que eu estava conversando com vocês antes. A gente torcia para ser uma situação diferente, mas vamos ser Equador contra o Alcas. E aonde é com altitude? Quito, em altitude. Não só altitude, 6 horas de viagem. Em termos de deslocamento e altitude, talvez logisticamente falando seja o mais difícil. Sim, é muito ruim, muito desconfortável, ainda mais estando no meio no meio das finais. Mas parece que o Fluminense também tem essa dificuldade, vai ter que se jogar com o Sporting Cristal, se não me engano. Lima. Enfim, é pedreira também. Senti um sorriso ali, viu, Vitor Birner? Tava sorrindo, Braz, isso aí. A chance ainda de dar um troquinho no Racing e tal. Tá otimista, tá bom. Também não vai estar chorando com um grupo desse, né? Aí é demais, né? Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Jean, ao professor Calçado, ao Pedro, aos fãs do esporte. Tem que sorrir mesmo com esse grupo. Vamos ser bem diretos aqui, não vou ficar, não sei o quê. O Racing, que é a maior ameaça, tem como titular, por exemplo, o Jonathan Gomes. Aquele mesmo jogou no São Paulo e no CSA.
Não faz uma campanha ruim no Campeonato Argentino, quarto lugar. Tem o Fernando Gago como técnico, tem 38 vitórias, 16 empates e 16 derrotas. Só conferir para não falar do bebê, é isso mesmo, está desde 2021. É uma equipe que vai competir, que tem a torcida fanática, que tem a tradição. Mas dentro do mundo hoje do futebol argentino, que é o futebol sem investimento, é um futebol onde o Boca, que também está na Libertadores, tem um time muito comum e aí precisa de aspectos mil. E hoje em dia não entram mais em campo as questões extra-gramado, a tensão fora, os problemas enormes de arbitragem que podiam haver, porque as coisas mudaram na Libertadores e ficaram muito mais fáceis para quem tem times mais técnicos, mais capazes. Quando a gente olha a diferença do Flamengo para as outras equipes do grupo, eu olho uma grande chance de o treinador do Flamengo, se mantido no cargo após o Campeonato Carioca, ter mais tempo ainda para conseguir acertar a equipe. Porque o Fluminense é melhor que qualquer equipe dessas. Para dar um exemplo. O Fluminense, claro. É melhor que qualquer uma das 3 equipes. Claro. Lógico que vai para a gente jogar na Argentina contra o Racing, tudo bem, o Racing tem coisas diferentes. Mas individualmente, coletivamente, o Fluminense tem mais equipe que o Racing. Então eu acho que é um grupo em que o Flamengo já inicia a fase classificado. O Flamengo está classificado às oitavas de final, mas os jogadores não podem acreditar nisso. A gente sabe, eles têm que jogar futebol.